Você já teve a sensação de que você é uma mulher incrível, você faz tudo para todo mundo, você é sensacional, e parece que ninguém te vê de verdade, parece que você não é reconhecida naquilo que você faz? Hoje eu tô aqui para te explicar por que que isso acontece e por que não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Se você ainda não me conhece, meu nome é Andréa Pavlo, eu sou terapeuta, psicóloga com mais de 25 anos em formação de psicologia arquetípica. Trabalho com mentoria para mulheres com tarô e resgato essa menina invisível, essa mulher invisível que ficou lá atrás, escondida, para que você tenha uma vida incrível de deusa. Esse tema aqui, gente, para mim, eu não tô aqui vindo falar do ponto de vista técnico só. Eu vim falar muito de coisas que eu acredito de fato e coisas pelas quais eu passei, né? Por conta de histórico de vida, de coisas que aconteceram comigo e momentos em que eu fui entendendo que eu era menor do que eu era. E isso, gente, por mais que as pessoas lá fora me dissessem ou digam pra você que eu sei, nossa, mas você é legal, mas você é incrível, você tem um puta potencial. Gente, esse negócio do potencial era uma coisa que me irritava muito. Porque todo mundo fala, mas você tem muito potencial. Mas o que que é esse potencial? O que é? Pelo amor de Deus, me dê dados. Eu quero que você me fale o que é. Porque eu não conseguia sentir isso. Eu não conseguia sentir de verdade, tá? O quanto eu tinha andado na vida, o quantas coisas eu aprendi, o quanto eu entregava para as pessoas. Se as pessoas me elogiavam, eu não conseguia responder. Eu falava, tá, ai, tá, obrigada. Né? Eu até aprendi a responder do jeito certo, sabe? Assim, de responder obrigada, não ficar justificando e tal. Mas dentro de mim não fazia sentido, sabe? Eu não conseguia realmente receber aquilo, porque eu não me enxergava de fato. Então, quando a gente fala de mulher invisível, gente, a gente não está falando da mulher invisível que as pessoas não estão enxergando. Primeiramente, a mulher invisível é a mulher que não se enxerga, não se vê e não se valoriza também. Essa invisibilidade, gente, essa que passa até muitas vezes pela síndrome da impostora, vocês já devem ter ouvido falar da tal síndrome de impostora, eu já vou explicar isso para vocês. Ele não é uma falta de valor, não é que você não tenha valor, não é que você não seja uma pessoa que entrega resultado, e não só resultado de trabalho, gente, a gente está falando resultado de estar presente na vida das pessoas, muitas vezes esse resultado, ele é um pouco mais emocional, ele é um pouco mais é, orientado, né, para, por exemplo, para a família ou qualquer coisa assim. Isso, na verdade, é um padrão, né? O que que é padrão? Padrão é uma coisa que se repete muitas vezes na nossa vida, mesmo que a gente não queira. Então, o padrão não necessariamente é uma coisa que você fala, ah, mas eu gosto de fazer as coisas desse jeito, eu gosto desse resultado, e é um resultado ruim. E aí, aquele dia que você se pega, sabe, terça-feira, aquela chuva lá fora, e você olha e fala, meu, não acredito que isso aconteceu de novo comigo. Inclusive, tem um vídeo que eu vou deixar no card aqui para vocês, que fala de looping emocional e que fecha um pouco também com isso que eu estou falando. Então, se você quiser saber mais sobre essa questão dos padrões que ficam se repetindo, dá uma olhada no card, que eu acho que esse vídeo do looping emocional vai te ajudar. É como se fosse, gente, e aí a gente vai entrar nas questões do que é consciente e do que é inconsciente, tá? A consciência é tudo que está acontecendo aqui nesse nível. Então, eu estou falando com vocês, vocês estão me vendo, vocês apertam ali o botão para aumentar, por exemplo, o volume, ou para diminuir o volume, ou vocês estão ouvindo isso com o fone, vocês estão conversando com a vizinha, vocês estão fazendo a janta, sei lá. Isso é a consciência. Então, a consciência é tudo que está acontecendo aqui do lado de fora. Mas os nossos padrões reais, principalmente aqueles que a gente traz de infância, eles vêm do inconsciente, tá? O inconsciente, ele é o quê? Vou colocar para vocês aqui, ó, essa figurinha aqui, tá? Que é um iceberg. Então, a gente tem aqui esse iceberg. Vocês estão percebendo aí que existe um risco, que é o risco do mar, e a ponta do iceberg aparece. Então, a gente consegue enxergar isso aqui, que é a ponta do iceberg. Daqui para baixo,
é o que está dentro da água. Vocês percebem que tem muito mais dentro da água do que fora? Tem muito mais coisa acontecendo aqui dentro da água. Ele é muito maior em volume, em tamanho dentro da água do que em cima. Pois é, foi isso que ferrou com o Titanic. E é isso que ferra com a sua vida também, tá? Porque a gente vê esse pedacinho aqui aparecendo aqui, a gente vê essa pequena faixa aqui aparecendo e a gente sente que isso é tudo que a gente tem. Mas na verdade, os teus padrões, eles estão aqui embaixo que acontece toda a magia. Então o que acontece? Quando se forma esse núcleo de inconsciente? Quando que isso aparece na nossa vida de fato? Isso aparece na infância, principalmente dos 0 aos 7 anos. É lógico que a gente tem influências, a gente vai mandando material para o nosso inconsciente a todo momento, mas é aqui que fica arquétipo, que eu sempre falo, é aqui que fica, por exemplo, os traumas de infância, é aqui que fica tudo, tá? Só que aquelas partes que a gente não pode ficar convivendo o tempo todo, por exemplo, coisas que me machucaram, traumas que aconteceram, eu mando para esse inconsciente. É como se eu escondesse, é como se eu mandasse lá para o arquivo do subsolo. Lá no arquivo do subsolo, ele continua existindo, só que eu não tô vendo. Então, eu não fico nessa dor, nesse sofrimento, repetindo isso, uma dor que eu passei, um problema que eu passei, ou alguma coisa que significou que eu passei, e ele fica lá escondido. E a mesma coisa acontece com aquelas coisas que a gente não consegue, não pode naquele momento trazer à tona, mesmo que sejam positivas. Então, vamos supor, tá? A sua mãe falava assim para você: ai, você é muito curiosa. Nossa, que horror, que saco. Você é muito curiosa, tudo que você quer saber, tudo você quer ver. Ser curiosa, gente, não é uma característica negativa, certo? É uma característica boa. Se você é curiosa, você vai ser uma pessoa que vai estudar, que vai atrás, que quer conhecer a vida, que quer conhecer o mundo. Você tem sede de mundo e de vida. Mas, num contexto que a sua mãe falava que isso era ruim, por exemplo, você pega a sua menininha curiosa e esconde ela lá nos arquivos do inconsciente. Fala, não, fica aí quieta, porque você não está fazendo muito sucesso por aqui, não. Então a gente não guarda no inconsciente somente coisas ruins ou traumas. A gente às vezes pega coisas que são positivas e guarda. Então, por exemplo, eu queria ser uma bailarina, eu não pude. De repente, você teve uma vida aí, uma infância que não tinha dinheiro, né, que passava por dificuldades, não conseguiu viver aquilo. Então você pega essa bailarina e joga ela para trás. Aí aqui no mundo real, você tá andando, de repente você vê um sapato, nossa, que parece uma sapatilha de balé, você acha tão lindo, você compra aquele sapato, você nem sabe por que você comprou, nem combina com as coisas que você tem em casa, mas aquele sapato te lembra uma coisa que está no inconsciente. Se a gente tem, trazendo do inconsciente para a consciência, essas memórias positivas e confortáveis, da mesma maneira a gente tem as memórias que não são tão positivas e muito menos confortáveis. E isso é o que gera os padrões, principalmente da menina invisível. Então, aquela menina que emocionalmente ela não era vista, ela não foi olhada de fato, é aquela mulher que vai se tornar a mulher que não se olha. Por quê? Porque a gente aprende na infância e traz esses padrões, a gente coloca essas pastas, né, no nosso inconsciente, justamente de como a gente está sendo tratado. Então, o pai e a mãe tratam a gente de um jeito, os avós, os cuidadores, as pessoas que cuidaram de você. E a gente passa a achar que aquilo é verdade, tá? Então, mulheres, por exemplo, ou meninas que não eram vistas na infância, emocionalmente falando. Elas existiam muitas vezes. Ah, mas ela ia na escola, comia bem, né? Tinha as coisinhas dela, tal, mas não tinha, por exemplo, uma visão emocional para ela. Quando tem questões relacionadas na infância, pobreza, falta de dinheiro, dificuldade, isso fica muito mais gritante. Porque esse pai e essa mãe muitas vezes têm necessidades reais de estarem olhando para a subsistência, para a sobrevivência. Então você faz o quê? Você pega esse padrão de sobrevivência e você traz para sua vida de uma maneira mais emocional. Então você vira aquela pessoa que está sempre sobrevivendo, que não está vivendo nada, que não está aproveitando, não está realizando sonhos, não está trazendo nenhuma verdade interna, está sobrevivendo às situações que aconteceram com você na infância. E como aquilo está no inconsciente, como aquilo são as pastas bonitinhas ali do inconsciente,
você fica pegando sempre essa informação e trazendo. Mesmo que hoje ela não seja mais verdadeira. Mesmo que hoje você se sinta olhada, às vezes está num relacionamento que você é olhada, está num trabalho que você é olhada, mas é como se não, eu não existo aqui. Essas pessoas um dia vão descobrir que na verdade eu não existo. Então, quando a gente fala de síndrome de impostora, o pessoal fica por aí tentando justificar. É isso, tá? A síndrome da impostora, na verdade, ela é um sintoma da menina invisível, mas não é o único. Existem outros sintomas e outras características da mulher invisível que veio da menina invisível. Sempre tem a ver, gente, com ser amada, tá? Por quê? Se você é uma criança e você precisa sobreviver no mundo, né? Você precisa ser olhada. Então, quando eu passo despercebida, né? Não sou amada, não sou alimentada emocionalmente, eu aprendo a me adaptar. Então, o que que eu faço para poder ser essa pessoa que é olhada? Geralmente você vai cair na síndrome da boazinha. Já falamos de duas síndromes que vêm do mesmo lugar. A síndrome da boazinha e a síndrome da impostora. A boazinha é aquela que faz tudo para todo mundo. A boazinha é aquela que é super empática, tem uma super empatia com as coisas. A boazinha é aquela que nunca diz não. É aquela que não tem limites. Você está se identificando com alguma coisa? Tô falando alguma coisa aqui. Tô falando uma coisa, uma bobagem aqui para você. Já ouviu falar dessa moça, dessa senhora, dessa mulher que, enfim, acaba entrando muito nesse lugar? Por quê? Porque enquanto eu estou fazendo as coisas para os outros, eu recebo atenção. De que maneira eu vou entregar isso é uma outra coisa, mas de qualquer maneira eu estou sendo assim elogiada porque eu sou uma boa pessoa, estou sendo elogiada porque as pessoas me amam, é porque, poxa, você me ajudou tanto em determinado momento. Só que quando você realmente precisa de ajuda, quando você realmente precisa de apoio, que é diferente de ajuda, né? Ajudar é, tô com fome, tá? Tô um lanche para você, tô te ajudando. Outra coisa é, pô, eu tô tentando conquistar uma carreira, né? Então tá, então eu vou te apoiar no que eu puder, eu vou te ajudar, eu vou te emprestar dinheiro, eu vou te levantar na tua carreira, você tá tentando levantar na tua carreira. Apoio é diferente de ajuda, tá? Então isso é importante pra gente ter aqui. Muitas vezes essa menina invisível, essa mulher invisível, a impostora ou a boazinha principalmente, ela vai ajudar, mas ela não tem condição nenhuma de apoiar. E às vezes, para ela conseguir apoiar, ela vai ter que começar ajudando e depois ela vai tentando monitorar isso e transformando isso em apoio. Então, nem para apoiar no final a coisa funciona muito bem, né? Fica uma dificuldade de apoio, porque a pessoa que não tem um auto-apoio, muitas vezes ela não vai ter como apoiar uma outra pessoa também. E aí você cresce dentro desse lugar, tentando ser essa pessoa que ajuda, essa pessoa que apoia, e de repente você fica invisível para você, você não tem mais espelho para se olhar. Você está olhando todo mundo lá fora, você vai lá fora para tentar entender o que, que as pessoas precisam, para que elas te deem também o que você acha que você precisa, que às vezes você nem sabe o que você precisa de fato, e não vem. Esse que é o grande problema, não vem. Sabe por quê? Porque as pessoas estão vivendo a vida delas. E você tá cheio de necessidades, cheio de coisa que gostaria que tivesse, cheio de sonhos que você não realizou, cheio de momentos, de coisas que você precisava conversar com as pessoas, você não conversa, cheio de limites que você precisa dar e você não dá, fazendo, 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 ainda esperando o mesmo resultado daquela menina. Ou seja, deixar de ser invisível. Pelo menos naqueles segundos em que a pessoa me olha para me pedir um favor, ela tá me olhando, ela tá olhando para mim. Só que ela não tá olhando para você. Ela tá olhando para uma necessidade dela que ela está projetando em você. Então, o que, que acontece? São pessoas que passam muito, mulheres, né, que passam muito por aquela chamada ingratidão do outro. Poxa, ajudei tanto essa pessoa no final não me ajudou em nada, né? Sempre sentindo que as pessoas têm uma ingratidão com ela, uma não estão me olhando nesse lugar onde eu preciso tanto ser olhada. Mas, né, a questão é, você não tem que ser olhada pelo outro. Você tem que ser olhada por si mesma. E é esse o grande pulo do gato. Vou dar algumas características dessa mulher invisível, como é que isso se manifesta na tua vida adulta, tá? Primeiro, você sempre dá mais do que você recebe, nunca tem uma reciprocidade, e isso é com todas as pessoas. Isso acontece muito em relacionamentos amorosos,
tá? Então não tem, mas a pessoa me deu X, eu dou X. Não, eu dou. A pessoa fica cheia daquilo, né? Principalmente quando a gente tá falando de relações hétero, de mulheres com homens. Então, o homem fica cheio de afeto, de amor, de não sei o que. E não te dá nada em troca, até a hora que você perde um pouco a graça, porque também, né, pô, eu dou um monte, eu recebo tanto aqui, é tão grátis, que eu acho que não deve ter valor, né? Porque se a pessoa não está valorizando aquilo que ela tem para realmente entregar aquilo que faça um sentido para o outro, não tem porquê também eu ficar respondendo a isso. Eu vou fazer depois um vídeo sobre esse assunto e vou colocar aqui para vocês. Ela espera ser reconhecida, sempre está esperando, mas não tem um posicionamento em cima disso, né? Mas você não recebe reconhecimento gratuito, não é sorte. Não é você estava passando na porta e aí alguma coisa aconteceu. Não, você impõe este reconhecimento. Você se coloca num lugar de autoridade. E a partir do momento que você se coloca é porque você está sentindo isso dentro de você, senão não dá. Eu ficar brincando ou fingindo que sou uma autoridade cria uma relação de falsidade que não se sustenta. Agora, se eu me coloco porque eu sinto que eu tenho autoridade, pô, eu estudei isso, eu entendo, eu sei do que eu estou falando, o meu tempo é precioso porque, pô, tem um monte de coisa para fazer por mim, eu tenho um monte de coisa para fazer para a minha vida e não tô deixando de fazer aqui para entregar para você. Então, quando a gente tem essa noção muito clara, você passa a valorizar o seu tempo e aquilo que você entrega. Tem uma frase que eu sempre brinco muito que vale mais a sua unha feita do que um problema que não é teu resolvido. Tá? Só que quando a gente está nessa invisibilidade, quando a gente é uma mulher invisível, fruto dessa menina invisível, o que acontece é que você não consegue fazer sua unha e deixar a fulaninha, que estava precisando tanto da sua ajuda, né, fazer isso num outro momento, ou até ajudar, mas não daquele jeito que ela tá, que é o que o outro tá esperando. E é incrível, né? Porque acaba acontecendo. A pessoa tá tão acostumada com você nesse lugar que quando você diz um não, meu Deus do céu, vira um quiprocó. Aí você é acusada, você é manipulada pela culpa, e aí o negócio fica meio complicado. A pessoa se molda muito, né, para caber no mundo do outro, então é, eu tenho que ficar assim, eu tenho que ser assim, eu tenho que agir assim, para que o outro né, para que o outro me ame, para que eu mereça alguma coisa. Então, tudo passa a ser uma relação de utilidade. Não é uma relação de amor, é uma relação de utilidade. O quanto eu tenho que ser útil para ser amada. Então, se eu for muito útil, eu vou ser muito amada. Se eu for pouco útil, eu não vou ser amada. E aí isso vira seu normal. Isso é maravilhoso. Só que não. Tá, legal. Como é que eu saio disso agora? Como que eu faço para deixar de ser essa menina invisível, essa mulher invisível? Como é que eu vou sair desse ciclo vicioso que eu me meti aqui, que eu não consigo me ver de uma outra maneira? Às vezes as pessoas ficam assim, eu recebo muito isso, tá? Dentro do meu canal, dentro dos meus, do Instagram e tudo mais. A pergunta, eu não tenho autoestima, né? Eu não consigo me achar bonita, eu não consigo me achar interessante, eu não consigo achar que eu tenho alguma coisa para dar para as pessoas e para o mundo. Isso está passando por essa invisibilidade, né? Você só não consegue, né, sentir isso porque você não consegue se ver e valorizar aquilo que você é, quem de fato você é. Agora, você não vai mudar essa chave fazendo mais coisas incríveis. Então, sabe qual é o meu problema? É que eu, na verdade, eu precisava ser uma pessoa melhor, né? Eu precisava perder peso, sabe? Eu precisava ser mais inteligente, eu precisava terminar uma faculdade, eu precisava ser casada, solteira, eu precisava ter filhos, não ter filhos. Aí você vai colocando condições, achando que quando aquela condição chegar, você vai sentir isso, e você não vai. Não vai. Como que vai? Que horas que eu vou? Tá, André, quando é que eu vou realmente me sentir olhada e parar de me sentir invisível? Quando eu parar de me abandonar. Quando eu parar de me mudar. Quando eu conseguir dizer não. Quando eu conseguir me posicionar. Quando eu conseguir deixar claro para as pessoas quem eu sou. É isso que vai virar a tua chave. Não é fazer mais uma coisa para o mundo, ou fazer mais uma faculdade, ou fazer mais. O que vai deixar você assim é você começar a aceitar quem você é, olhar para essa menina principalmente, e aí entra a terapia, entra você olhar para sua criança, entra você entender
esses momentos passados da sua vida, como que eu me tornei assim, em que momento que eu passei a ser essa pessoa que está o tempo inteiro focada no outro, e voltar nesses momentos, né, para que você consiga quebrar esses ciclos, né? Ser vista, gente, tem um preço, tá? Tem um preço. E isso também é um motivo pelo qual a gente acaba não assumindo. Quanto mais você aparece, quanto mais você se mostra, quanto mais as pessoas percebem que você se valoriza, mais ataques você vai sofrer, principalmente por outras mulheres invisíveis. Então é um movimento que ele precisa ser é, é, orquestrado por você e você tem que estar forte para isso. Você tem que ter uma força interna. Tem que estar muito forte, muito significativo. Aqueles arquivos do inconsciente, eles têm que realmente passar um pente fino neles. Né? Você tem que entender quais são as crenças, o que eu preciso mudar, em que momento que eu posso me tornar uma outra pessoa, para que você consiga ter essa força de espírito para quando vierem as críticas, quando vierem os ataques, ou quando vier qualquer coisa assim. Não que vai vir necessariamente, mas isso é uma das grandes fantasias que a gente tem quando a gente se valoriza, né? Porque quando você está muito firme, isso não faz diferença nenhuma. A grande verdade é essa. Ninguém nem olha, entendeu? É aquela coisa assim, ah, mas eu não posso ir de biquíni na praia porque vai todo mundo me olhar. Chega na praia de biquíni para ver se alguém te olha. Meu, as pessoas são preocupadas com elas mesmas, em colocar lá musiquinha para elas ouvirem, para comer o queijinho coalho que tá passando. Ninguém tá prestando atenção em você. Mas essa invisibilidade faz com que você sinta que, se você se mostrar e se aquilo não, e quando aquilo não for adequado, porque você tem esse alto valor muito baixo, né? Então você sempre acha que está fazendo coisa errada, as pessoas vão apontar o dedão na minha cara e vão falar coisas horríveis a respeito de mim. Só que isso não existe, gente. Não existe. Outro dia eu recebi uma mensagem no Instagram de uma moça falando assim: eu não tenho coragem de ir na academia, né? Porque eu tô acima do peso e eu não tenho coragem de ir na academia. E eu não entendi aquilo no primeiro momento. Mas como assim não tem coragem? Não tem coragem porque tem vergonha. Porque acha que vai chegar na academia, vai ficar todas as gostosas da academia apontando o dedo para você. E, na verdade, elas só estão apontando para elas mesmas. Elas não estão nem aí com você. Mas como você é uma pessoa que está sempre aí com o outro, você acha que está todo mundo na academia pensando em você e não em si mesmo. Então, quando você aprender a olhar para si mesma e ser você mesma e só der atenção para o que você é e para o que você quer, você não vai nem olhar os outros. E os outros também não vão olhar você. Se você estiver num ambiente saudável, não. Se estiver num ambiente que está todo mundo cuidando da sua própria vida, realmente você vai sentir isso. Agora, se tiver num ambiente insalubre, talvez você sofra um pouco mais isso, mas você vai estar tão firme, tão forte, tão gostosa com você, que isso também não vai fazer muita diferença, não. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários e que momento da sua vida que você acha que você se sente mais invisível, né? Se isso fez sentido para você, manda para aquela amiga também que você sente que essa pessoa também precisa, né, de um chacoalhão da tia Dedéia e precisa começar a olhar para esses processos de si mesmo. E se você quiser se aprofundar também nesses processos, é, aqui embaixo vai ter o meu site, tá? O www.deusaplena.com e também as minhas redes sociais, o @AndreaPavlo no TikTok e no Instagram. Lá eu também falo muitas coisas legais e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ter muito conteúdo legal para quem gosta desse tipo de coisa aqui, para a gente falar dessas coisas, como que a gente vai ser realmente fazer uma revolução na nossa vida.